E aí, Daniel, tudo bem? Daniel? Aqui tá sem microfone, deixa eu colocar aqui em linha de chamada só para eu sentar aqui dia 22. Daniel. Gustavo. Aqui, ó, deixa eu falar. Eu já põe lá pros cachorros, você não pôs com Tim, salvo. Deixa eu procurar aqui na outra apostila, espera só um instante. Deixa eu... Não, deixa que você deve ver. Espera só um minutinho. Ela tá uma... A Juliana tem textura, ela tá no lugar. E compartilhar. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Eu vou achar a outra. Esta aqui. Para a gente poder fazer a correção aí, né? É que eu já chego lá. Ok. Vamos lá, adiante. 36, hein? Áreas não. Isso que já fizemos. Também já fizemos. Aí, é na página 36, né? Confere aí. Sim. Então, o exercício 13 aqui está dizendo o seguinte. Ó. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa, trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros, cuja altura é de 40 centímetros, como na figura. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Bom, nós precisamos saber, então, quanto de água, né, que cabe aqui dentro dessa lata. E, como nós temos que encher uma caixa d'água de 2 metros cúbicos, nós vamos precisar, então, fazer algumas conversões. A caixa lata que tem lá no Manuel tem 30 centímetros de largura, tem 40 centímetros, né, de altura. E ele não dá mais nenhuma informação, né? Então nós vamos fazer o seguinte, a base dela é quadrada, então a base é de 30 por 30. Então o volume que nós vamos ter aqui, para essa lata, nós vamos calcular em centímetros cúbicos. Calculando em centímetros cúbicos, o volume de uma lata desta aqui, então deixa eu mostrar aqui um pouco mais para baixo. Aí agora já dá para rabiscar. Veja que o volume da lata vai ser a área da base, né, vezes a altura. O volume da lata, então, a área da base vai ser 30 vezes 30, ou seja, 30 ao quadrado, vezes a altura dela de 40 centímetros. Teremos, então, 36 mil centímetros cúbicos. A nossa caixa d'água tem 2 metros cúbicos. Então, sabemos que cada metro cúbico tem 1.000 litros, que corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Então, nós vamos converter aqui para centímetros cúbicos essa quantidade, né? Se temos 2 metros, cada metro cúbico cabe 1.000 litros, em cada litro 1.000 centímetros cúbicos, nós vamos ter uma proporção de 1.000 vezes 1.000. Então, 2.000 centímetros cúbicos. Se nós dividirmos o volume da caixa d'água pelo volume da lata, vai me dar quantas latas que eu vou precisar, né, utilizar para encher essa caixa d'água. Então, 2.000 centímetros cúbicos, dividido por 36.000, vai cortar aqui, centímetro cúbico com centímetro cúbico, 55,56.
Quer dizer, então, que, no mínimo, ele vai precisar de 56 latas dessas de 36 mil centímetros cúbicos para encher uma caixa d'água, né, de 2 milhões de centímetros cúbicos. Ele vai ter que fazer 56 viagens. Acertaram isso aí? Sim. Posso ir adiante, tu? Sim. Agora vamos para o 14. Tá? Ele fala aqui: deseja-se construir uma caixa sem tampa, utilizando uma cartolina de dimensões de 30 por 50 centímetros. Para isso, corta-se cada ponta da cartolina, um quadrado de área de 25 centímetros quadrados. Veja a figura abaixo. Então, aqui ele pegou a caixa. Tenho aqui 50 centímetros e 30 centímetros. E ele vai fazer uma dobra aqui depois para poder, né, cortando aqui nas laterais, formar a nossa caixa sem tampa. Bom, vamos analisar, né, as dimensões de 30 por 50. E corta-se cada ponta da cartolina, né, um quadrado de área de 25 centímetros quadrados. Então, quer dizer que vai ser um quadrado com 5 centímetros de lado. Porque a área de cada quadrado vai ser de 25. Ou seja, 5 vezes 5. Então, aqui eu tenho um corte de 5. E aqui um corte de 5 também. Muito bem. Tem que completar lá, pintar as bolinhas do que ele está pedindo lá nas respostas. Vamos ver o que ele pede. Cada quadrado que será cortado da quina possui um lado medido 5 centímetros. É verdade, porque se a área de cada quadradinho que vai ser cortado é de 25 centímetros quadrados, a área do quadrado é lado vezes lado, tem que ser, então, 5 vezes 5. Ou raiz quadrada de 25, né? No item B, após os cortes dos quadrados e depois de fazer corretamente as dobraduras, irá formar-se um paralelepípedo retângulo de volume de 4.000 centímetros cúbicos. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Eu vou cortar 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro. Então, eu vou ter aqui uma base que vai ter um comprimento de 50 menos 10, ou seja, 40. A altura dele vai ser de 5 centímetros. E a largura, eu terei aqui 30 centímetros menos 10, ou seja, 20. Então, o volume do meu paralelepípedo vai ser dado pela área da base, 40 vezes 20. 40 vezes 20 vezes a altura, que vai ser de 5. Então, temos aqui 20 vezes 5, né? Eu vou ter aqui 100. Na verdade, e 100 vezes 4, né? 4.000 centímetros cúbicos, o que corresponde, então, a um volume verdadeiro. Então, verdade. Tranquilo aqui, turma? Sim. No item C, após os cortes dos quadrados e depois de fazer corretamente as dobraduras, irá formar-se um paralelepípedo retângulo de dimensões 25 por 45 por 5? Não, as dimensões serão de 40. Aqui eu vou ter a dimensão de 20, porque eu estou descontando 5 centímetros de cada ponta. E eu vou ter uma altura de 5. Essas são as dimensões, e não 25, 45 e 5. Falso. No item D, na formação do paralelepípedo, serão descartados ao todo 100 centímetros quadrados de cartolina? Vejamos, se eu vou descartar aqui 5 por 5, cada quadradinho vai ter 25, né? Então eu tenho 25 centímetros quadrados de área de descarte de 4 quadradinhos, então multiplico por 4. 25 multiplicado por 4, então, de fato, são 100 centímetros quadrados descartados.
Então, verdadeiro. Ok, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Vamos lá, descer mais um pouco. Exercício 15. Então, vamos ver o que diz aqui. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130,625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondente a 28 ml, mililitros. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos equivale a quanto? Bom, pessoal, lembrando então, com relação às unidades, que mililitro e centímetro cúbico é uma proporção de 1 para 1, né? Então, se você pegar aqui 1 ml, é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então, se nós pegarmos aqui, queremos pegar um recipiente de 400 onças fluidas, então o que eu vou fazer, né? 400 onças fluidas equivale, então, cada onça fluida corresponde, então, a 28 ml, eu vou multiplicar por 28. Isso vai me dar 11.200. 11.200 ml é a mesma coisa que 11.200 centímetros cúbicos. Então tá aí, né? Podemos então multiplicar 48 por 28, obter 11.200 ml. Mas cada ml corresponde então a 1 centímetro cúbico, é 1 para 1, então 400 onças fluidas terão 11.200 centímetros cúbicos. Tranquilo aqui, turma? Sim. Posso ir adiante? Pode. Vamos lá para o 16. No 16 ele fala, uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental, a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares, de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustra a figura ao lado. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã, né, ela forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será de quanto? Então aqui nós vamos fazer uma razão, né, para tentar descobrir qual dos 2 cilindros, né, o volume dos 2 cilindros e comparar esse volume, porque o preço depende do volume. No tipo 1, o meu cilindro, então, ele foi desenhado aqui com 20 centímetros no papel, formando a base e o topo desse cilindro, e 10 centímetros de altura. O volume de um cilindro vai ser dado pela área da base vezes a altura. Nós sabemos que a área da base de um cilindro é formada, né, por um círculo. E a área do nosso círculo é dada por π vezes r ao quadrado. E isso vezes a altura. Veja, nós não sabemos quanto que vale o raio aqui desse cilindro. Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir sabendo o comprimento da circunferência, tanto da base quanto do topo. Como que eu vou descobrir o comprimento da circunferência? Através da relação, né? O comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o raio, ou 2π vezes o raio. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Sabemos qual é o comprimento da circunferência, nesse caso. É um comprimento aqui de 20, porque é o lado daquele papelão que ela enrolou.
vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Rearranjando isso aqui, nós vamos chegar num raio igual a 20 dividido por 2π. Ou seja, 20 dividido por 2π vai me dar 10 sobre π. Então, esse seria o raio do tipo 1. Olha só, cheguei numa relação para o raio 1 e vou fazer a mesma análise com relação ao segundo raio. Eu posso usar esse raio 1 e substituir aqui, né? Este é o raio 1 e vai me dar o volume do cilindro 1. Então, o volume do cilindro 1, uma vez que eu descobri a relação do raio, vai ser igual a π vezes o raio 1, que vale 10 sobre π, vezes a altura dele, que vai ser 10 centímetros. Aí eu posso cortar π com π e fazer 10 vezes 10. O volume do cilindro 1, então, vai ser 100 centímetros cúbicos. Eu faço a mesma coisa, a mesma análise para o segundo cilindro, né? Faço o mesmo processo. Primeiro eu calculo qual que é o raio 2 dele, através do comprimento da circunferência, né? 2πr. Faço a expressão do raio 2 e depois substituo na fórmula do volume. Em outras palavras, só para ficar mais fácil de visualizar aqui, tá aí. Vou mostrar aqui para vocês. O comprimento, então, da circunferência do primeiro cilindro, C1, 2π vezes R1, vale 20. Então, o nosso raio 1 vai valer 10 sobre π. Substituindo, então, né, na fórmula do volume, eu esqueci de pôr ao quadrado lá em cima, beleza. π vezes H1 vezes R1 ao quadrado, volume área da base vezes altura, né? Eu vou ter π vezes 10 e 10π ao quadrado. Vai cortar, então, 1π ao quadrado que vai ficar aqui. O 10 vai virar 1000. E aí eu tenho 1000 sobre π. Para o segundo cilindro, faço a mesma análise. Comprimento da circunferência 2 é igual a 2πr2, que vale 10. Então, o raio da circunferência 2 é 5 sobre π. Substituo na fórmula do volume do cilindro 2, área da base vezes a altura. A área da base é π vezes r ao quadrado, então vai ser πr ao quadrado, vezes a altura 2. A altura é 20, π vezes 20. O raio é 5 sobre π ao quadrado. Eu chego em 500 sobre π. E aí o que acontece? Eu faço a razão, né? V1 sobre V2, entre os dois volumes. V1 sobre V2 vai ficar 1000 sobre π, dividido por 500 sobre π. Eu vou eliminar aqui π e vou chegar então em 2. Se V1 sobre V2 é igual a 2, quer dizer então que o volume do cilindro 1 vai ser o dobro, 2 vezes o volume 2. O que então, a relação entre eles, né, entre o tipo 1 e o tipo 2, V1 sobre V2, essa relação será o dobro. Acertaram aí tudo? Sim. Quer dizer, não. Dúvida aqui nesse exercício? Não. Podemos ir adiante? Pode. Então vamos lá. No exercício 17, ele fala: em muitas regiões do estado do Amazonas, o volume de madeira de uma árvore cortada é avaliado de acordo com uma prática nessas regiões, né? Dá-se uma volta completa em torno do tronco com um barbante
O barbante é dobrado 2 vezes pela ponta, em seguida seu comprimento é medido com a fita métrica. O valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. Esse é o volume estimado de madeira. Outra estimativa pode ser feita, obtida pelo cálculo formal do volume do tronco, considerando um cilindro perfeito. A diferença entre essas medidas é praticamente equivalente às perdas de madeira no processo de corte para comercialização. Pode-se afirmar que essas perdas são da ordem de quanto? Então, precisa fazer primeiro o cálculo do volume, que eles fazem usando essas dobras, né, que são feitas aqui a partir das cordas, e depois o cálculo que é feito através do volume de um cilindro perfeito. Então ele fala, né, dá-se uma volta completa em torno do tronco, com um barbante. Então eles determinam o comprimento da circunferência aqui, né? O barbante é dobrado 2 vezes pela ponta e em seguida seu comprimento é medido com a fita métrica. O valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. Esse é o volume estimado de madeira. Então vamos ver como é que é a primeira técnica que ele faz, né? Então veja lá. No volume 1, eu tenho aqui as primeiras medidas que são feitas, né? Eu tenho o comprimento da circunferência, uma vez, e depois o comprimento da circunferência na outra vez. Veja que está dividido por 4, né? Porque são as medidas que ele faz. Ele dobra, né, o nosso barbante em 4. Então eu vou ter aqui 2πr dividido por 4, esses 2πr dividido por 4, e vou multiplicar pela altura, que foi o processo que ele fez ali para medir o primeiro volume. Esse volume 1, então, vai ser igual a π ao quadrado, r ao quadrado, vezes h, dividido por 4. Aí o que acontece? Segunda forma de cálculo do volume é simplesmente usar a fórmula para um cilindro perfeito. Π vezes r ao quadrado, a área da base, vezes a altura. É mostrado aqui, né? Então, a relação V1, V2, eu tenho o cálculo do volume pelas dobras de barbante que ele fez em cima, e o cálculo do volume embaixo, que é feito pelo volume de um cilindro perfeito. Fazendo as simplificações, né, nós vamos chegar aqui, então, em π sobre 4, que equivale a 3,14 dividido por 4, ou seja, 0,785, ou 78,5%. Então, quer dizer que o volume 1, pela técnica 1, vai me dar um valor que corresponde a 0,78 vezes o volume 2. A técnica, então, usada com o barbante aproxima em 78% do volume se fosse um tronco como um cilindro real. A diferença, né, então, vai ser de 21,5% entre as duas técnicas. E essa diferença se refere, então, às perdas, né, da madeira que ocorrem no processo. Então, essas perdas são da ordem de 22%, o que nos dá, então, a alternativa B. Ok, turma? Sim. Dúvida aqui? Não. Vamos aqui adiante. O exercício 11 fala que ali se colocou 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos de água, né, numa jarra, e mediu o nível da água. Depois ela colocou um objeto maciço de prata na jarra e mediu novamente o nível da água, conforme a figura. A massa de 1 centímetro cúbico de prata é 10,5 gramas. Qual é a massa desse objeto? Bom, se você faz a diferença entre o volume que você tinha sem nada com o volume de água que subiu, o volume de água que subiu corresponde ao volume do objeto que você mergulhou. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo, né?
Se você colocou 1000 centímetros cúbicos, né, na jarra, e ela ficou com um nível de 15 centímetros, dá para a gente saber, então, qual que vai ser, né, a altura que você tem de água ali. A altura que você que gerou aquele volume. Como o volume lá da jarra é a área da base vezes a altura, então a área da base vai ser o volume dividido pela altura. E se eu tinha aqui, originalmente, né, uma altura de 15 centímetros, então essa área da base vai corresponder a quanto? Volume, que ela colocou, 1000, e a altura de 15. Ou seja, eu vou ter 200 terços de área dessa base. Quando colocou o objeto, né, esse volume de água que deslocou corresponde ao volume do objeto. O nível de água subiu 3 centímetros. Foi de 15 aqui para 18. Então, eu vou pegar aqui, que eu tinha a mesma área da base, porque o volume que aumentou de nível é a área da base, 200 sobre 3, é a mesma base nos dois, vezes a altura que se deslocou, 3. Portanto, corto um 3 com o outro, eu tive um volume de 200 de água que subiu, 200 em volume. Então, nós já sabemos que o volume desse objeto é de quanto? É de 200 centímetros cúbicos, o volume de água deslocada. Ele falou, então, que 1 centímetro cúbico de prata tem 10,5 gramas. Se o volume deslocado é de 200 centímetros cúbicos, eu vou multiplicar 200 vezes 10,5, e o volume, então, de prata que foi mergulhado, 2.100 gramas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tranquilo aí, turma? Estão me ouvindo aí, galera? Sim, Posso ir adiante? pode. O 19, uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 por 18 por 4. Né? Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo vai ser igual a quanto? Bom, se os dois têm o mesmo volume, eu vou calcular qual que é o volume lá do meu paralelepípedo. Eu vou fazer a base vezes a altura, o comprimento vezes a altura e vezes a largura. Vou multiplicar 3 por 18 por 4. Então, para o chocolate em paralelepípedo, o volume vai ser igual a 216 centímetros cúbicos. Nesse caso, como o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, sabemos que o volume de um cubo vai ser, né, os seus 3 lados, que são iguais, né, multiplicados, ou seja, lado vezes lado vezes lado, lado ao cubo. Então, eu tenho que tirar a raiz cúbica de 216, e aí eu vou obter uma aresta para aquele cubo de 6 centímetros. Tranquilo aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. O exercício 20 aqui. Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de um cilindro circular reto, com 5 metros de altura e capacidade de 100 metros cúbicos de água.
Foi construído outro reservatório C2 com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro de C1. Nessas condições, a razão entre os volumes C1 e C2 é igual a quanto? Então, razão C1 dividido por C2. O primeiro volume, né, do primeiro reservatório, eu vou ser dado aqui de, com esse volume sendo a área da base, vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. O volume do segundo reservatório vai ser dado pelo quê? É a mesma coisa, a área da base vezes a altura, só que ele aumentou, né, o raio, ele dobrou o raio. Ele fez 2 vezes R. Então vai ficar 2R ao quadrado. Eu vou obter 4πr ao quadrado vezes a altura. A razão entre eles vai ser a razão entre os volumes, V1 sobre V2. Então vai ficar πr ao quadrado, H, dividido por 4πr ao quadrado, H. Simplificando, né, corta π em cima e embaixo, R em cima e embaixo, H em cima e embaixo. A razão entre os dois vai ser de 1/4. Então está aqui, alternativa D. Tranquilo aqui, galera? Sim. Posso ir adiante? E o último exercício aqui do Enem. No mês de setembro de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo na área do pré-sal. O volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. De acordo com essas informações, em setembro, a produção diária em metros cúbicos atingida pela Petrobras na área do pré-sal no Brasil foi de quanto? Bom, 129 mil barris, eu tenho cada barril com 159 litros, então eu vou ter 129 mil barris vezes 159 litros, ou seja, 20.511.000 litros. Como nós sabemos que cada metro cúbico tem 1.000 litros, eu divido 20.511.000 por 1.000 e vou obter, então, 20.511 metros cúbicos. Tranquilo aqui, turma? Sim. Alguma dúvida aí nesse exercício, galera? Nenhuma. Beleza, então. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, aqui nesse livro de atividades. Eu vou voltar aqui lá no comecinho. Lá para cima. Anterior. Aí no caderno de atividades. Estão vendo aí esses exercícios do capítulo 7? Polígonos e construções geométricas? Sim. Podem ir fazendo esse exercício no caderno de atividades, aí na página 17. Vai começar aqui, na verdade, na página 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então fica isso aí para casa. Na sexta-feira a gente retoma com a correção desses exercícios, tá? Terminando, é só mandar a fotinho lá no positivo on. Ok, galera? Sim. Dúvidas por enquanto? Nenhuma, não. Então, pessoal, vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Sexta-feira nos vemos de novo, galera. Um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.